Foi? Boa tarde, pessoas. Sejam todos muito bem-vindos ao Mamãe Pode. Hoje eu tenho uma convidada super especial e nós vamos falar sobre educação respeitosa. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar? Qual é o tipo de educação que você teve durante a sua infância? Como você foi criada e educada? E hoje, se eu te perguntar o que significa ser respeitada, será que você já vai vir logo com aquelas informações básicas dizendo o seguinte: o meu pai me batia na minha época, apanhei muito, mas hoje eu sou um adulto muito bem educado. Será que lá no fundo a gente não quer justificar porque a gente ama eles, que aquela era uma forma de educar aceita? Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso hoje? Eu sou Cíntia Clima, terapeuta comportamental. Tenho aqui hoje uma convidada super especial, a minha querida colega Gisele. Gi, seja bem-vinda. Obrigada. Eu falo com aquela, você fala com essa. Aqui. Aqui, tá todo mundo te vendo. Boa tarde, gente. Boa tarde. Sou Gisele Soares, educadora parental. Quero agradecer o convite que você me deu e a oportunidade, né, de estar passando para as pessoas que existe outra forma de educar. A gente não precisa replicar os padrões antigos. E você viu que eu já comecei dizendo porque é normal, né, Gi? A gente fala assim, hoje é proibido bater, agressão física e verbal, não. O que você acha disso? E muitos adultos justificam para mim o seguinte: mas eu apanhei e sobrevivi. Tô bem aqui, né? Sou uma pessoa... Eu mesma posso te dizer que antes de todo esse conhecimento já disse: mas eu apanhava do meu pai, eu tinha medo da cinta, mas a cinta, né, a agressão me fez ficar longe da cadeia, da prostituição, das drogas, de roubar. E quando eu percebi que essa é uma fala só para proteger, de alguma forma, meu pai e a minha mãe. Tipo, eu não posso culpá-los, eu não vou punir, porque eu amo. Mas não, mesmo que essa tenha sido a ferramenta que eles tinham na época, não é uma ferramenta adequada. Exato. E sair desse ciclo e entender que hoje nós temos novas ferramentas, novas possibilidades de educar filhos, é o que faz a gente falar: não, tá tudo bem, eu posso perdoar meus pais pela educação que eu recebi, mas eu escolho fazer diferente. Sim. E é aí que entra a educação respeitosa na vida da gente. É isso aí. Não é isso? É isso mesmo. Bom, Gisele, estou muito feliz de você estar aqui. Gratidão, viu, por você ter disposto o seu tempo. Já fui convidada a participar da sua live. Foi muito bom falar com você. Hoje eu te trago, e antes da gente falar sobre educação, da gente dar dicas e ajudar você que está em casa, vocês que estão chegando aqui agora ao vivo, muito obrigada pela presença. Suelen, que bom ter você aqui. Todas vocês, muito obrigada. E vão ficando com a gente, vão fazendo pergunta, vão mandando recado, que a gente vai fazendo bate-pronto aqui, não é entrevista, não. É podcast da vida real. Tudo que a mamãe pode. Tudo que a mamãe pode. Gi, antes da gente entrar no nosso assunto de pauta, eu queria que você me dissesse por que isso se tornou importante para você. Como foi sua infância? Como você foi criada? É dessa fase que vem o desejo de fazer diferente ou não? Você foi criada por pais respeitosos? Já tinha uma educação muito diferente ou não? Como que isso começou na sua vida? Como que era a Gisele criança? Tá, na verdade, eu não tive nenhuma base dos meus pais, né? Nem da minha mãe, nem do meu pai. Fui criada por outra pessoa, né? Outra cuidadora. E, assim, eu não queria repetir os padrões que eu tive. De agressão, de ter uma pessoa que tá sempre te coagindo, te humilhando. Mas quando você fala cuidadora, era alguém contratado para cuidar de você? Não, ela fez parte da vida do meu pai. Era para ser da família. Isso. Era uma pessoa para cuidar. Okay. Era uma pessoa para cuidar e, no fim, ela acabou tendo outras atitudes, né? Então, assim, era sempre na base do medo, da insegurança, da imprevisibilidade. Eu não sabia o que ia acontecer comigo. Da forma do cala a boca e me obedece, eu que mando, entendeu? Do julgamento, da exposição negativa. Tudo isso trouxe para mim muitas marcas que hoje eu consigo falar de uma forma muito tranquila. Mas o seu olho até brilha. Mas foi graças a essa educação que, infelizmente, eu tive e não pude mudar porque eu era uma criança, que hoje eu fiz essa mudança, entendeu? Então, hoje eu entendo o meu propósito. Hoje eu entendo que eu estou nesse mundo para fazer com que menos crianças passem por aquilo que eu passei um dia. E o que você passou? Olha, vamos lá. Castigos. Como que essa pessoa... Isso que eu quero entender. Ameaças. Porque muitas pessoas que estão ouvindo a gente, talvez não entenda.
qual é a forma mais ideal de se educar e criar uma criança. E às vezes ela pode estar fazendo aquilo que você sofreu aos 5, 6 anos. Então eu queria que, quando eu pergunto o que você sofreu, eu não quero de maneira nenhuma te expor ou expor a sua vida. Mas, um pouco antes de iniciar, você falou para mim que há pouco tempo descobriu que também fazia as coisas erradas. Então, o que eu quero com esse momento, Gi? Que as pessoas em casa ouçam o que você passou, porque se por acaso ela estiver repetindo esse padrão, ela fala, nossa, o fato de eu ter gritado, de terem gritado com ela causou essa mágoa, o fato dela ter sofrido castigo é tão grave... Porque, às vezes, essa forma que a mamãe está lidando em casa, a gente está dizendo, olha, não foi bom para mim. Sim. Não repete isso com a sua filha, não. Sim. Então, o que você sofreu lá na infância? Me fala. Bom, eu não tinha voz, né? Não tinha uma pessoa que me olhasse e falasse assim, pode falar, eu tô aqui para te ouvir. Eu não era escutada. Né? Então, assim, é como eu falei, me cala a boca, me obedece. Fiquei de castigo por 3 meses ajoelhada no taco, porque ela queria que eu ficasse ajoelhada num taco. Todo dia. Todo dia. E hoje eu tenho até problemas com isso, né? Meu joelho, eu tenho problema no joelho, enfim. Você consegue lembrar se na época você sabia já que aquilo era errado ou simplesmente você... Eu não tenho muito essa memória. Você tem... Na época você tinha noção de que aquilo era errado ou você achava que aquela era a forma que se tinha de viver? Eu acho que sim, porque já chegou a passar na minha cabeça de criança em procurar a polícia. Em denunciar, sabe? Se tinha em você aquela revolta, isso não está certo. Não, eu tinha vontade de procurar ajuda, entendeu? A única coisa que eu queria era ser ajudada naquele momento. Mas ninguém está me olhando, ninguém está me protegendo. Exato. E, inclusive, por exemplo, uma das situações onde o Conselho Tutelar baixou na minha casa. Falei, pronto, a ajuda que eu precisava chegou. Você sentiu isso? Eu senti. E por que eles foram na minha casa, né? Vou explicar mais ou menos. Porque ela não deixava eu ir para a escola. E comecei a faltar. E eu fui repetir por falta. Eu sempre fui uma boa aluna, sempre fui muito prendada, muito aplicada. E aí a diretora falou, olha, você está faltando muito e isso vai fazer com que você repita de ano. E aí eu estava com shorts e tal, minha perna estava toda roxa, machucada, porque eu tinha apanhado. Como sempre, eu sempre apanhei. E aí ela falou, o que é isso na sua perna? A diretora teve um olhar, sabe, do tipo assim, ela está passando por alguma dificuldade na casa dela. E ela falou, o que é isso na sua perna? Eu falei, eu apanhei. Por quê? Porque eu queria vir para a educação física. E ela não deixou. Nossa. E a educação física é parte da grade curricular da escola. E às vezes é o que dava prazer pra gente ir pra escola. Ela me proibia de brincar, entende? Que é o que é a função da criança. A criança, a função dela é para isso. A infância é brincar. A profissão da criança é brincar, né? E, enfim... a diretora falou, ó, nós vamos com o conselho tutelar na sua casa. Eu falei pra ela, então, eu tô achando que eu vou morrer aqui, né? Porque se pra vir pra escola ela me bate, com o conselho tutelar ela vai me matar. Vai me matar. E ela usou uma frase, Cíntia, que foi muito forte. A diretora? Não, a minha madrasta. Tá. Que é a pessoa que meu pai pôs dentro da nossa casa, né? Ela falou assim, ó, eu posso ser presa. Só que o dia que eu sair de lá, eu quebro suas 2 pernas. Você nunca mais vai andar. Meu Deus. Nem que eu tenha que dar comida na tua boca. Foram essas frases. Nossa. Passaram-se alguns anos, ela teve um filho com meu pai e a criança veio deficiente. E ela não andava. Ela andou por um tempo e depois ela perdeu os movimentos da perna. Então, naquele momento, eu falava assim, poxa, ela tá pagando pelo que ela falou. Como se Deus também... mas você era uma criança, né? Na minha cabeça eu pensava isso, bem feito, ela tá pagando pelo que ela falou. E tá tudo bem, né? Você pensar dessa forma naquela fase, né? Sim, só que aí eu pensava assim, o que uma outra criança tem a ver? Não tem. Não tem, ele e também Deus é tão também inocente não castiga quanto ninguém. Por mais que ela tenha sido uma pessoa ruim, né? E maldosa, e ela foi violenta com você, de forma alguma, essa seria uma forma divina de tratar. Sim. Eu acredito que não. Então, assim, por ter esse tipo de comportamento, né? E eu pensava assim, a criança não tem nada a ver. Ela é tão inocente quanto eu, o filho que eles tiveram. Você vê muitas vezes, e o papel dela como adulta, né? Como uma responsável legal por essa criança, né? Se juntando a
a uma pessoa, uma família que já né, existia, que já tinha uma criança, era o de cuidar mesmo, como você usou no início, Exato. uma cuidadora. Ela não foi uma cuidadora, né? Acho que ela leu muitos livros de contos de fadas, né? Que é a bruxa malvada. Acho que ela foi bem a mãe da Bela, sim, né? Sim. De que, muitos falam que eu sou a Cinderela, né? Que queria ir para uma festa e não podia, que queria dormir até mais tarde, mas não podia, que tinha que seguir sempre aquela regra. Ela bastava olhar para mim. Ela olhava assim, ó. Ela tinha raiva. Ela olhava para mim, eu já sabia que eu ia apanhar. E às vezes sem motivo. Sem motivo nenhum. Sem motivo nenhum. Era só você de criança na casa? Só. Somente eu. E quando você relatava o que acontecia para o seu pai de alguma forma? Porque às vezes a criança tem medo de contar, não... Sim, muitas vezes eu falava, pai, aconteceu isso e tal. E aí, ele fazia vista grossa, né? Porque muitos pais fazem, Ele fez muita vista grossa. Muitas isso, mães... Eu atendo muito adolescente, né, Gisele? Mulheres hoje adultas que contam para mim de tipo de violências que elas sofreram na infância, na adolescência, até sexuais, né, verbais e físicas, e que às vezes a mãe não acreditava que era o padrasto que fazia, que era o tio, que era o irmão. E eu tenho uma dificuldade de entender até hoje como terapeuta como é que uma mãe se põe numa posição de não acreditar na sua filha e não proteger, né? Porque o papel do adulto, o papel da mãe, do pai, do responsável legal por essa criança é proteger, é ouvir, né? É averiguar, sim, mas ser a base, a proteção de que não vai ficar impune, eu não pude evitar, mas isso não vai se repetir. Sim. Né? Tomar uma atitude. Quando você conta e ele não faz nada, quer dizer, você está à mercê. Exato. Por isso que hoje é muito difícil para eu, digamos, liberar o perdão para o meu pai. Para minha mãe eu fiquei de boa, assim, eu falo, minha mãe não teve tanta culpa, assim, teve lá as situações dela, né? Mas a minha mãe é como se ela fosse uma outra criança, a mentalidade dela é como se ela fosse uma outra criança. Você ainda não conseguiu liberar perdão para o seu pai? De coração, não. E por quê, Gi? Por conta disso, porque eu era a única pessoa que ele podia salvar de tudo que aconteceu comigo. Era ele. Só que assim, também hoje eu tô trabalhando isso até em terapia. Tá certo. De que meu passado, ele vai vir, mas eu tenho que deixar ele ir. Entendeu? Então, isso tá sendo muito libertador para mim. Olha, Gisele, eu vou te dizer algo a respeito do perdão, que eu entendo. O perdão é como uma mágoa. Você não pode ser protegida na sua infância, na sua adolescência. Você sofreu situações, né, vivências que não eram para você ter vivido. Não. Né? E nada disso é culpa sua. Porém, a pessoa que estava para te proteger, ela foi negligente. Sim. Né? E ela quase autorizou uma outra pessoa que ela pudesse fazer o que quisesse com você. Talvez se eu tivesse passado por tudo que eu passei, pelo meu pai, pela minha mãe, que foram os que me colocaram no mundo... Hoje eu pensaria igual muitos adultos pensam. Eu apanhei, sobrevivi porque foi a forma que eles me educaram. Hoje eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa honesta, não mato, não roubo. Mas olha, Gi, mesmo que fosse seu pai e sua mãe, os atos de violência que ela cometeu com você não seriam justificáveis de forma nenhuma. Sabe, dar um tapa na mão da criança porque ela chegou com um lápis errado é uma agressão... Certo? Mas foi a forma que, às vezes, até meu pai, de quem você pegou? Você vai devolver, fazia lá, pegava a cinta, batia, quebrava algumas coisas, respondia, falava palavrão, eu apanhava. É diferente de me bater simplesmente porque eu acordei. É bem isso. Porque eu sorri, né? Mas voltando à questão do perdão, ele funciona para nós como um libertador de prosperidade, é o que eu acredito. Né? E o perdão, eu costumo associar a mágoa, porque o que é mágoa? Né? Água parada, má água, água ruim. Né? A mágoa é uma água, né? Uma mágoa que fica parada na nossa garganta, que não desce, gera aquele nó, que às vezes a gente quer chorar e não consegue, sente raiva. Toda vez que passa por uma situação, vem aquele sentimento de mágoa. E a falta do perdão... É algo que só prejudica você mesmo. Por isso que eu tratei em terapia. E tem que tratar. E para você que está em casa, está nos assistindo, a mágoa é a má água, é água parada, é água que apodrece, é água que não faz bem, não é bem-vinda na sua vida. Quando você libera perdão para o outro, assim como a Gisele fez em terapia, está procurando fazer isso para o pai dela, faça também. Porque o perdão, ele não libera para o outro
Ele não dá uma carta de alforria, ele não dá uma carta de ok, tá tudo bem. Seguir. Ele deixa você seguir. O que você fez comigo tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Eu só tô te perdoando, eu não tô dizendo que você pode fazer com outra criança, eu não posso dizer que você pode repetir isso, eu não posso dizer que eu te amo, que você faz parte da minha vida. Eu só te perdoo porque eu vou dar o que eu tenho em mim. Exato. E é pra minha vida seguir, pra eu conseguir ser transformação na vida de outra pessoa, eu preciso dizer pra você, olha, que você me fez mal, eu te perdoo, porque eu quero estar liberto dessa corrente que nos prende. Porque quando eu não perdoo, eu continuo na energia com essa pessoa. Eu não quero. E foi exatamente isso que eu procurei em terapias. Me libertar, né, dessa mágoa, para que eu pudesse orientar outras famílias. E é o que você tem feito hoje. Sim. Antes da gente entrar no seu trabalho, que é de orientar famílias, eu quero voltar um pouquinho para entender. Seu pai teve uma outra pessoa, que é essa pessoa que causou tanto mal na sua vida. E aqui eu tô falando de uma madrasta. Eu conheço muitas boas drastas. Também eu lido com muitas mulheres. Só não tive a mesma sorte, mas conheço. São todas mulheres, porque o fato dela ser madrasta ou ser mãe não está no título que ela leva, mas no tipo de ser humano que ela é. Exato. Porque tem mães que são horríveis como pessoas e como mantenedoras, como educadoras, sim, né? Como figura afetiva. E tem madrastas que são excelentes pessoas, excelentes que mães, excelentes amigas. Até melhor que a própria mãe. Muita. Então não está no título, mas quem você decidiu ser e que tipo de comportamento você quer ter diante daquela criança. É isso. E a sua mãe ficou ausente por quê? Por que seu pai teve outra pessoa? Cadê sua mãe nessa história? O que aconteceu com ela? A história que eu conheço, né, da minha vida. Minha mãe teve uma depressão pós-parto e naquela época não tinha muitas orientações como a gente tem hoje, né? Não era tão moderno. Não tinha informação. Então ela foi dada como louca. Ela foi internada no hospício, ela não teve oportunidade de se curar para falar, agora eu quero a minha filha, entendeu? E assim, são várias coisas que eu sei por picados, né? Por exemplo, essa semana eu descobri que ela me cuidou até 3 anos de idade. Que eu perguntei pra minha irmã. Aí eu falei, a mãe nunca cuidou de mim? Ela falou, até os 3 anos, sim. Depois disso, foi eu. E a minha irmã tinha 12 anos. Então, assim, era uma criança cuidando de outra. Quantos anos você tem hoje, Gisele? Hoje eu tô com 38. A Gisele tá com 38 anos e tá descobrindo a história da vida dela agora. Há 3 dias atrás, ela descobriu que a mãe cuidou dela até os 3. Olha, gente... Por que eu estou muito feliz e honrada com a visita da Gisele aqui também hoje? Porque Deus prepara tudo no tempo certo para todas as pessoas, né? E você em casa, você que está assistindo e acompanhando a gente, pode também ter tido dificuldades ou também não conhecer sua própria história. E aqui o fato não é que história você viveu, mas que história você quer contar. É isso. Quem você quer ser, porque se a gente olhar para como você foi criada e para sua história, Gisele, fala assim, meu Deus, é uma sobrevivente. E é verdade, sim, é uma sobrevivente, mas que história você quer contar? Né? Você está redescobrindo essa história, você está descobrindo quem você é, quem foi sua mãe, que papel teve essa madrasta. Posso te dizer, madrasta, obrigada por ter sido tão ruim, porque conseguimos transformar em uma pessoa que está ajudando outras pessoas a transformarem vidas. Obrigada, porque hoje ela pode estar aqui dizendo para você, mamãe, que ainda bate no seu filho, que põe de castigo, que grita, que violenta verbal, física ou psicologicamente, para dizer o seguinte, não é esse o caminho, não. Dá para ser diferente, pessoal. Educação respeitosa é respeito, amor, e empatia, respeito mútuo. Quando você mútuo. Ensina o teu filho a respeitar, ele te trata com o mesmo respeito. Entende? Não é você falar, eu sou melhor que você porque eu sou sua mãe. Não. Ele é uma criança, ele tem um sentimento. Ele é um ser humano. Ele existe. Ele existe. Ele foi o presente que você pediu para Deus. Muitas mães aí falam, eu quero ser mãe, quero ser mãe. Quando a mãe faz o que com a criança? Bate e põe de castigo e às grita. Vezes ela nem faz isso porque é o que ela quer, né, Gisele? Mas é porque ela não tem ferramentas, ela não tinha informação. Mas hoje em dia, gente, o próprio Instagram da Casa da Madrinha, os cursos que a gente dá, os e-books que a gente lança, os vídeos que eu faço gratuito, diz para você como pode, como não pode fazer. As dicas. A Gisele aprendeu na pandemia. Sim. Porque... Gi, vamos entrar então? Vamos. Como é que você chegou vamos. na educação positiva
na educação respeitosa. Como eu mudei esse ciclo, né? Como eu quebrei o ciclo. Como você quebrou? Porque você cresceu, né? Você foi criada por essa pessoa junto com o seu pai até os 12, 13 anos. Você me disse que depois a sua irmã percebeu o seu sofrimento e ela te resgatou. Sim. E uma irmã que tem 7 anos mais velha que você, não é isso? Que saiu de casa jovem também. E aí ela te pegou e falou, chega, Gisele, você não vai mais viver aqui. Você foi morar com ela. Ela me fez, inclusive, enfrentar a minha madrasta. Porque todo final de semana eu ia pra casa dela. E aí, ela falou assim, que dia que é pra você voltar? Eu falei, segunda. Ela, tá bom, só que você vai voltar na outra segunda. Eu falei, não, tipo assim, eu vou apanhar. Eu sabia que tudo na minha era resumido em apanhar. Ela falou, sim, você vai. Era no medo, não era no respeito? Não era no respeito. E aí eu falei assim, não, mas não vai dar certo isso. Aí ela falou, vai sim, eu tô por trás. E aí eu enfrentei. Quando a minha madrasta falou assim, que dia que eu mandei você voltar? Eu falei, segunda. Que dia que é hoje? Eu falei, segunda. Ela, você tá, tipo assim, né? Você tá me irônica. Exato, porque eu fui instruída a fazer isso. E aí, sim, ela me bateu e tal. E aí ela pegou e falou, eu não quero mais, eu lavo minhas mãos. Várias vezes ela falava essa frase, eu lavo minhas mãos, eu não quero mais cuidar dela e tal. Inclusive, você falou, por que você não consegue liberar o perdão pro teu pai? Meu pai já falou em me colocar na FEBEM. Do tipo assim, tá, se a mulher que tá comigo não quer criar ela, acontece tanto ninguém isso. vai criar ela, põe na FEBEM. Eu também não quero. Entendi. Você se tornou um problema. Não tinha a mãe que estava internada, o pai que não queria saber e a pessoa que ficou. Mas ela só fez o que fez porque ela tinha, de certa forma, o aval dele para fazer o que ela quisesse. Sim. Eu entendo você, viu, Gi? Então, Não, você não até te falou julgo. agora há pouco, assim, qual a mãe que você quer ser? E é assim que surgiu o nome do meu Instagram. Mãe que quero ser. Porque essa foi a mãe que eu quis me tornar. Não era a mãe que eu era. A mãe que eu era a mãe que agora a gente vai entrar na parte como que a gente mudou o ciclo. A mãe que eu era uma réplica da minha madrasta. Que batia, que gritava. Nunca coloquei a minha filha de castigo. Mas que batia com 1 aninho, 2 aninhos. Que gritava. Impaciente, intolerante. Deixava no celular o dia inteiro só para não ter trabalho. Então, deixava lá quietinha no telefone, no celular, na TV. Ia dormir meia-noite, 1h da manhã. Tipo assim, eu só quero ficar em paz. Entende? E assim, aquilo foi criando... A minha filha não falava, eu até achava que ela era autista, ela não falava, ela não se socializava. Ela não era estimulada, Exato. Como é que ia ser uma criança? Ela ficava no sofá o dia inteiro olhando para uma TV, né? Cadê a presença da mãe? Então, cadê? Era isso que foi onde me pegou, porque eu tava assistindo, enquanto ela ficava num celular, eu também ficava no outro, né? E eu lá passando. E ninguém junto, né, Gisele? Simplesmente junto. Cada uma no seu mundo, vivendo ali próxima, mas não estavam juntas. E aí foi onde eu vi um comercial falando assim, olha, sobre disciplina positiva. Eu falei, o que é disciplina positiva? O que é isso? Aí cliquei lá pra ver, né? No Saiba Mais. Pois é. O nosso Saiba Mais que leva informação. Exato. Aí cliquei no Saiba Mais, comecei a estudar. Foi onde eu falei, uau, existe outra forma de educar? Eu não sabia. Existe outra forma de educar. Se você não sabia, também aprenda que existe sim. E assim como a Gisele achou no Instagram uma forma de fazer diferente, a gente está te dando aqui um recadinho. Dá para ser diferente. Dá para ser diferente. E aí você descobriu, e são técnicas rápidas. Você percebeu, né, Gisele? 10, 20 dias, 10, 30 ferramentas. Aí você fala assim, mas ferramentas é uma coisa difícil de aplicar. Não. Eu vou te explicar o que é uma ferramenta. Para quem não é do mundo do coach, do mundo da terapia, destinar um período para o seu filho ficar no celular por dia é uma ferramenta. Sim. Não é? Contrária, mas é. Olha, seu filho só pode ficar no celular 20 minutos. Ou criar um quadro de rotina é uma ferramenta. E aí você aprendeu algumas coisas nesse curso também e pôs em prática. Sim, e funcionou. Funcionou e super. Parecia mágica. Em uma semana os negócios começavam a acontecer. Eu falei, uau! E onde foi que me pegou? Porque, por exemplo, minha filha gostava muito de subir na mesa. Eu tenho até fotos dela subindo na mesa. E eu gritava, sai daí, menina! Você não vai cair! Sobe na mesa! Não pode subir! Ai, não é lugar de você ficar! Sabe aquela louca, destrambelhada? E aí, quando eu vi que tinha uma forma de falar assim, filha, a mesa é muito alta, é perigoso, o chão é mais seguro, vem. E direcionava ela, tirando ela, né, sem gritar. É isso mesmo. Só mostrando pra ela do perigo que ela corria de ficar em cima da mesa com 1 aninho de idade. E ela descia. E o dia que eu vi ela fazendo isso com a boneca dela, que ela fez assim, não. A mesa é alta, vem a ti. E pôs no chão. Porque ela tá repetindo um padrão. Gi, olha que interessante. Quando você gritava com ela, não sobe, porque
Muitas vezes eu vejo professores, pais, né, no dia a dia, mães, não sobe, a criança sobe. Não corre, a criança sobe. Faz. Porque dentro da programação da neurolinguística, o nosso cérebro ele não entende a definição do não. Então, quando eu quero dar um comando para uma criança, para um adolescente, para uma liderança, mas principalmente para uma criança, eu tenho que dizer a ela o que eu quero que ela faça. Não o que eu não quero. Não suba aí, pronto, já foi, subiu. Não coma isso, pronto, já foi, comeu. Nós temos o péssimo hábito, Cíntia, de focar no negativo. Do negativo, porque traz o positivo pra você. Não faça. Então, se eu disser para ela, filha, desça daí, fique no chão, que é mais seguro, como ela vai me questionar? Como ela vai fazer uma birra? Não dá tempo. Não dá tempo. Porque a estratégia ela vai direto ao ponto, né? Isso é interessante, porque quando muita gente vê esses e-books, esses treinamentos, esses vídeos, elas falam assim, muito fácil. Isso não funciona, eu já tentei. Mas não tentou da forma correta. Isso, tentou do jeito errado. Ou só tentou uma vez. E você sabe que a semana que vem a gente vai ter uma convidada aqui para falar de seletividade alimentar, de nutrição, né? E na nutrição, nós precisamos experimentar 14 vezes um alimento que eu não gosto para começar a desenvolver o paladar. E na educação infantil não é diferente. Não vai ser no primeiro curso que você fez de disciplina positiva, no primeiro dia da coach, que você vai aprender a lidar com todas as birras e os comportamentos do seu filho. Precisa de tempo. Sim. É uma vez, 2 vezes. Às vezes ela não desceu da primeira. Primeiro que ela deve ter estranhado. Sim. Ela não gritou comigo. Exato. É sempre gritando. Mãe, tá tudo bem? E aí depois você fez de novo. Filha, é no chão. Filha, aqui é mais seguro. Se você cair daí, você vai se machucar. A mamãe vai ficar triste. Mas sabe, eu vou dar uma dica aqui agora. Você falou, se você cair, o sei e o senão sempre vem acompanhado de uma ameaça. E é uma das coisas mais difíceis que a gente tem na nossa comunicação. Porque quando você vê, você já falou. Se você não comer, você não vai ter sobremesa. Se você não tomar seu banho, você não vai brincar lá embaixo. Se você, sabe? Porque tá num ciclo de punição. Punição. E não precisamos educar com base no se você, né? Do alerta, né? A gente sempre a criança tá sempre da em ameaça, alerta. né? O se são só possibilidades, né? Filha, aí e se você troca, fizer diferente? mas como é que faz pra gente trocar o sei e o senão? Assim que você terminar de comer, você vai comer sua sobremesa. Isso. Assim que você terminar o seu banho, você vai poder brincar com o seu amiguinho. Exatamente. Então, assim, é mudança de palavras. A gente troca as palavras. E tudo se encaixa. Você sai do negativo e vai pro positivo. Ou cria outras possibilidades, né? Como seria se você fizesse desse jeito? Existe outra forma de fazer isso, filha? Do jeito que você está fazendo? Me parece perigoso. Coloca para ela pensar. Mas nós temos tido crianças e adolescentes muito imaturos, né? Porque não desenvolveram a habilidade de resolver problemas. Sim. Um simples problema de descer da mesa. É um problema que ela tem capacidade de resolver na idade dela, né, Gisele? Exato. A gente não dá autonomia para a criança. A gente vai lá e faz por ela. Não ajuda a desenvolver. A gente faz por ela aquilo que ela mesma pode fazer. Porque tá sempre com pressa, tá sempre correndo. Exato. Então, mas escuta, quantos anos tem sua filha? 8 anos. Ela não amarrou o cardaço ainda? Ai, não sabe, Cíntia. Mas ensina, dá tempo. Não, já compra aquele de velcro que é mais rápido. Eu tô sempre correndo. Mas tem coisas que eu vou ter que dedicar tempo. Você teve que dedicar tempo e sair da internet e tirar o celular da sua filha para pôr outras ferramentas em prática. O que você colocou a mais em prática na sua casa que mudou? Porque com certeza mudou a harmonia, tenho certeza disso. O que mais que mudou? Conexão, de olho no olho, de estar presente. Quantos anos ela tinha na pandemia? 2 anos. 2 aninhos. 2 aninhos. Então é possível. Diz pra elas aí, Gisele, que é possível mudar uma conexão com uma criança de 2 anos. Claro que é. Não com palestras, sermão, e sim com ação. Então foi isso que eu fiz. Diferente. Foi isso que eu fiz. Ao invés de deixar ela na TV, eu tirava ela da TV e brincava com ela. Ao invés de falar pra ela... E não era gritando, né? Não. Desliga essa TV que tá... Não. Apesar de que, assim, eu usei uma técnica, né? Do tipo assim, tirei a tomada. Porque o estudo comprova que o efeito das telas no cérebro da criança é o mesmo efeito de uma entorpecente. É de uma droga. Então, é o vício, entendeu? E ela, assim, ela tinha birras por conta disso, ela não dormia de noite por conta disso. Então, tudo era uma questão de, tipo assim, é isso, eu preciso tirar isso. E aí, eu fui lá e tirei a tomada. Sim. Aí, ela, TV. Aí, eu, filha, não tá funcionando, acho que quebrou. É uma estratégia, sim, pode ser usada. Aí, ela percebeu que ela não é besta, né? E ela foi simplesmente achar outra coisa pra fazer também. Sim. Ela percebeu. Mamãe, ó, depois de muito tempo, ela percebeu que era a tomada
tomada. Aí eu fui lá e tirei a pilha do controle. Falei, tá bom, filha, é isso Pode que não ligar. tava funcionando? Nossa, então vamos ligar. Eu não preciso negar. Não preciso falar, não, você não vai assistir. Falei, tá, filha, liga aí. Peguei o controle e entreguei na mão dela. Também não funcionou. Filha, não tá funcionando, vamos fazer outra coisa? É direcionar. Porque um dos problemas é não querer que o filho fique na internet, na televisão ou no celular, mas não criar alternativa para ele fazer outra coisa. Exato. E aí ele fica ocioso, ele fica com tédio, né? E ter outras possibilidades, dependendo da idade da criança. A sua, por exemplo, tinha 2 anos. Massinha, papel, gente, Pintura. pular corda, fazer bolinha de sabão. Foi tudo isso que eu fiz. Bolinho, né? Fazer um bolo, Uma receita, qualquer conexão. coisa junto. Quer uma conexão maior, fazer com seu filho? Tomar banho. Tomar banho, você não vai levar o celular pro banho. Então, você vai lá, toma um banho com a criança se enche de amor, sabe? Por exemplo, hoje eu estaria aqui... o físico, Sim. né? Tocar a pele do meu filho. Por exemplo, ontem, a gente deitou 6 horas da noite. E aí, você fala assim, nossa, mas ela foi dormir 6 horas da noite. Ela dorme todo dia 7, 7h30. Todos os dias. Deitei com ela 6 horas da noite. Era um tempo que eu poderia brincar com ela com o jogo da memória que a gente faz. Só que hoje eu estaria aqui. Então, por eu não estar presente com ela hoje, que hoje ela tá na casa de uma amiguinha, que ela tava sonhando de ir pra casa dessa amiguinha... Por eu não estar com ela hoje, eu transbordei o pacotinho de amor dela ontem. Deitei com ela na cama, conversamos, contamos música, historinha, até ela pegar no sono. Foi o dia que ela mais demorou pra pegar no sono, mas eu não queria que ela dormisse 6 horas da noite. Né? Você só queria ter tempo de qualidade com ela. Deitar com ela e ficar pertinho dela, abraçar ela. E hoje você tá aqui longe dela, num outro espaço, fazendo um trabalho, e tá tudo bem para as duas. Ela está feliz onde ela tá, Muito. você não existe culpa. Não tem. Nem ausência, né? Não tá devendo nada. Não tô. Nossos filhos, a gente não deve nada para os nossos filhos, sabe? Tem essa péssima visão de falar assim, olha, eu mudei minha vida por você. Não. Você me deve isso. Não é nessa linha de raciocínio. E o que você definiria, então, Gisele, como uma educação respeitosa? O que é educar uma criança com respeito para você, com base em toda a sua vida? É ter empatia, pensar na dor dela, né? Do tipo, como você gostaria de ser tratado? Então... Entende? Você gostaria que chegasse alguém gritando com você, falasse, não é aqui que coloca? Por que não, assim, olha, eu acho que aqui fica melhor, você não acha? Te ouvir, saber a sua opinião. E assim, e ver ela replicando o que eu falo, as nossas mudanças, eu vejo o quão isso foi benéfico para nós duas. Por exemplo, bem no comecinho da minha trajetória, quando eu decidi ser educadora parental, eu fiz um vídeo e aquele vídeo eu falei, vai chegar nessa parte, vai me marcar. Aquele vídeo que você mostra a cinta e pergunta para que serve a cinta. Ela falou, para pôr na calça, porque eu nunca bati nela com cinta. Aí eu mostrei o chinelo. Para que serve o chinelo? Nunca bati nela com chinelo. Ela falou para pôr no pé. Aí eu mostrei a mão, mas eu não queria, porque eu falei, ela vai falar para bater, porque eu já bati nela com a mão, com as minhas mãos, quando ela tinha 2 anos. Falei, filha, isso aqui. Ela falou, é a mão. Eu falei, para que serve? Ela para fazer carinho. Ali, Cíntia, eu respirei, porque eu tava decidida a postar o vídeo, mesmo que ela falasse assim, para bater também. Entendeu? Ali eu falei, mesmo que ela falar para bater também, eu não vou editar. Eu vou postar. É a verdade. É a maternidade na real. Então, ela falou para fazer carinho. E ali eu respirei e falei, obrigada, Senhor. Que tudo que eu fiz, sem perceber, né, que eu estava fazendo de forma errada, não teve tantos traumas para ela. Deu tempo de corrigir. Deu tempo. E sempre há, né, Gisele? Tem muitas mães que falam para mim assim, Cíntia, mas eu percebo que eu já perdi o controle. E eu já ouvi mãe dizer o que a sua madrasta disse. Tipo assim, lava minhas mãos. Não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, não me obedece, não segue ordens, não tem limite, não segue regras. Chega, para mim já deu. Uma mãe não tem o direito de dizer ao filho, não tem, que lavou as mãos e não tem mais o que fazer. Sempre há o que fazer. Talvez você não soubesse antes como fazer. Agora é voltar um pouquinho e estudar, porque hoje a gente tem ferramentas, temos cursos, vídeos, dicas, uma infinidade de conteúdo para ensinar a mãe a ser mãe de uma forma respeitosa, de uma forma educada. Por exemplo, você estava falando quase agora o seguinte, não precisamos gritar. A forma como se comunica com a criança precisa mudar. Poxa, se eu não grito com um adulto, quando ele não me entende ou quando ele não faz o que eu quero, o que me dá o direito de gritar com a criança? Porque eu sou maior? Sim. Porque eu tenho mais autoridade? E quando você fala de empatia, faz todo sentido, porque o respeito e a empatia não está na idade ou no status que aquela pessoa tem, mas em como ela decidiu se comunicar com o outro. Hoje eu recebi um áudio de uma pessoa dizendo
ela é a entregadora através de um aplicativo, e falou assim, eu fui tão humilhada quando eu cheguei numa portaria, porque eu estou suja, eu estava entregando pacotes e tal. E aí eu penso, né, que direito tem o outro de maltratar, de humilhar um outro ser humano igual a ele, Sim. porque está numa função, naquele momento, menos importante. Sabe? Ou não, né? Porque se ela estava ali para entregar o pacote, ele estava precisando dela. Talvez não fosse importante para ele, mas para aquele outra pessoa que é dono daquilo, mas independente, né? Aonde é que a gente se perdeu nessa falta de limite de respeito e de empatia pelo Sim. outro? E muita gente fala assim para mim, mas o mundo não é assim, o mundo é uma bosta, vamos dizer assim. Eu falo, não é porque ele é uma bosta que eu vou transformar a minha filha também nisso. Eu quero que ela seja diferente. Ser ruim... Eu quero que ela realmente cabe seja diferente. Dentro do olhar do outro. Para mim, o mundo é uma grande oportunidade. Eu tenho muitos desafios, já passei por vários desafios na minha vida, mas são sempre uma oportunidade de aprender e fazer diferente. Então, é o olhar que o outro dá. Sim. Né? Você resolveu olhar para a vida que você teve, que não foi fácil, que não foi boa, não. E se tornar uma mãe diferente, e hoje poder ajudar outras mães nesse papel. Então, é o olhar que você dá. É como você decide fazer. Então, a educação respeitosa, ela tem como base o respeito, a empatia, a comunicação não violenta, a escuta ativa, a troca, a comunicação, o estado de presença e, principalmente, a troca de informações para tomar as decisões juntos. Isso não quer dizer que o seu filho tem mais poder do que você, porque ele pode decidir. Mas dar ouvido a ele, ou opções. Uma criança que sempre escolheu o que quer fazer, o que quer vestir, faz muita birra, não gosta, só ela decide, você não precisa de uma hora para outra tirar todo esse poder que você mesma deu a ela. Mas você pode dizer o seguinte para ela: filha, eu escolhi 2 vestidos para você ir na festinha. Qual você quer? Exato. Percebe que você continua dando poder de escolha, ela também pode decidir, mas você, como adulto maduro, responsável por ela, dá 2 opções. Qual você quer usar? O rosa ou o azul? Exato. Mas você decide. Deixar que a criança decida. Mas ela vai comer a hora que ela quiser. Não está certo. Tem isso coisas não é uma... ia falar agora. Acho que a gente ia falar a mesma coisa. Não é negociável. Não é negociável e não é uma educação... mas essa respeitosa. Mas essa coisa de disciplina positiva, educação respeitosa, dá muito poder para a criança. Não dá, não. Ela dá para o seu filho a importância que ele merece de participar de decisões, de ter uma rotina de sono, de poder se alimentar com coisas saudáveis, Sim. de saber respeitar hierarquia. Saber o tempo dele, até onde ele pode ir. Porque muitas vezes a criança faz birra porque ela não sabe até onde ela pode ir. Não tem limite. Me dá um limite. Até e ela onde eu posso. Limite. Ela te testa. E muitas vezes a mãe, por amar demais, não sabe dizer não. E eu preciso te dizer mais uma vez que o não salva. Não pode ir. Filho, não pode fazer isso porque eu te amo. O não tem o poder de amar, de proteger. Sim. Né? E muitas vezes você, para ser amada, negocia com ele só para acalmar e satisfazer os desejos dele. Mas o que isso vai trazer para ele como adulto, como adolescente, Gisele? Nada. Né? Se eu tivesse tido e feito só o que eu queria, que tipo de ser humano eu teria me tornado? Não ia saber respeitar regras, não ia saber respeitar hierarquia. Muitas crianças e jovens não respeitam professores, polícia, autoridade, uma pessoa mais velha, porque ela não aprendeu. Sabe aqueles princípios básicos que nós tínhamos na nossa idade, na nossa infância? Só que, tudo bem, era carregado de autoritarismo. Sim. A gente precisa manter os mesmos valores de antes, mas com um pouquinho de empatia para hoje. Então, a educação respeitosa é isso. É olhar para manter os valores que sempre foram princípios, mas com um pouquinho de comunicação, com afetividade, com escutativa, com respeito, com discussão, com rotina. Isso é educação respeitosa e disciplina positiva. Dá para ser autoridade sem ser autoritário. Dá para ser autoridade sem ser autoritário. E é lindo você ser exemplo de autoridade para alguém, né? Porque a autoridade é referência. Nossa, ela tem autoridade para falar isso. Ela tem competência para fazer isso. Exato. Né? E tá tudo bem.
Não precisa ser diferente. Hoje, por exemplo, se a minha filha faz uma birra, ela tem 5 anos, né? Se ela faz uma birra, eu sei como direcionar. Quanto mais alto ela fala, mais baixo eu falo. Porque ela tem que vir pro meu tom de voz e não eu subir pro tom de voz dela. Senão vai ser duas doidas gritando, entendeu? E essa técnica funciona. Funciona muito. Eu falo, meu amor, você tá gritando muito, eu não consigo te ouvir. Qual a incoerência disso? Você tá gritando e eu não tô conseguindo te ouvir. Você precisa falar com palavras. Então, eu uso meu tom de voz, eu mudo minha forma de falar. Não é assim, filha, por favor, filha, para com isso. Não é voz mole. Não. Você tem que se colocar como autoridade. Como falar mãe. Assim, como mãe. Falar, meu amor, eu tô vendo. Primeiro, eu primeiro acolho o sentimento dela e depois eu educo a atitude dela. Então, eu falo, meu amor, eu tô vendo que você tá cansada. Tá tudo bem você ficar cansada. E quando a mamãe fica cansada, eu também me coloco no lugar dela. Quando eu fico cansada, a mamãe também fica assim, um pouquinho brava. Tá tudo bem. É um sentimento que precisa ser vivido, né? A raiva, a frustração, ela precisa disso. Pra crescer. Pra se psicoeducar, entender o que ela tá sentindo. Tá tudo bem. Só não tá tudo bem você bater no carro do motorista, por exemplo, que a gente anda muito de Uber, né? Ou gritar. Ou gritar. Eu não consigo te ouvir quando você grita, filha. Quando você se acalmar, você fala comigo. Vou te dar um tempinho. Ela para imediatamente e fala, ô mãe... Aí eu falo, agora eu tô te ouvindo. Então, assim, eu sempre falo, você precisa de um tempo pra se acalmar? Tá tudo bem. E você pensa que isso a gente faz só com crianças de 5, 6 anos. A gente tá dando palestra para adolescentes numa sala cheia e eles começam a falar e eu tô falando. Então, algumas vezes, o palestrante, o professor, quer igualar o tom para chamar a atenção. Eu começo a falar baixo, aí eu me direciono, Gisele, só para aqueles 3, 4 que tá na frente. Então, quando eles pararem de falar, a gente vai continuar. Mas, por enquanto, deixa eu te contar aqui uma fofoca que eu vi esses dias. E aí eu começo a conversar, daqui a pouco... Tá um silêncio. Todo mundo abaixou o tom. Tia, não tô te ouvindo. Fala, vamos lá, pessoal. Não desrespeito, não deixo eles saberem que eu fiz isso por conta deles e continuo também não precisa humilhar, né? Tipo, enquanto vocês não pararem de falar, também não vou falar. Sabe que eu saio, porque eu não posso me igualar, eu não posso espelhar. Imagina, o que você disse, vão parecer duas doidas, duas crianças gritando. Exato. Não é? E como que você fala, para de gritar! Gritando. Não dá, né? Então, você tem que ser coerente com aquilo que você faz e com aquilo que você fala, né? Você fala e age. Tem que ter uma coerência. Senão a criança fala assim, mas aquele dia você fez diferente. Mas hoje você não tá fazendo. Então, você também vai ser cobrado. A minha filha, eu acho muito maravilhoso quando ela pega nos meus pontos. Por exemplo, se eu tô no meu TPM e eu tenho meus gatilhos, ela fala, mãe, por que você tá falando assim comigo? Você não fala assim comigo. Aí, opa, realmente ela tá com razão. Ela tem que ter razão mesmo com 5 anos. As minhas... Falei, filha, realmente, a mamãe tá exagerando um pouquinho. Hoje as minhas já são adolescentes. A Sara tá com 17, a Sofia com 15. E em alguns momentos, porque eu também perco a minha paciência, eu também estou, às vezes, alguns dias intolerante, e falo mais ríspida, ela fala assim, mas mãe, por que você está falando assim comigo? Não foi eu que causei isso. Então, ela já sabe, com 15 anos, se colocar na posição de dizer o seguinte, não dá para mim aquilo que não é meu. Porque ela já aprendeu a se posicionar. Mãe, você está nervosa? Mas isso não é comigo, né? Falar, Sofia, você tem razão, mas a mãe tá nervosa. Então, naquele momento, ela já entendeu que não é hora de falar, parou, mas ela também não é obrigada. Eu percebo nelas algo que era muito diferente. Quando eu via meus pais nervosos ou gritando, eu ficava com medo. Eu ficava com tensão. Eu não falava pra ela assim, mas por que você tá falando assim comigo? Eu não podia, imagina. Por que você tá falando assim comigo? Mãe, porque ia rolar, com certeza. Tinha ficado um dente no caminho. Então, hoje ela fala assim, mas é comigo? Eu fiz alguma coisa? Eu falo, não, filha, eu tô nervosa. Então, naquele momento que ela fala assim, que ela me dá o sinal de, mãe, peraí, eu falo, eu preciso ficar um pouco sozinha. Em casa a gente aprendeu a respeitar o outro. O espaço. Eu vejo que o meu marido tá nervoso, eu falo, deixa seu pai, ele tá nervoso. Porque temos momentos de nervoso, de irritação, de desequilíbrio. Sim. Então, olha, eu preciso ficar um pouco sozinha. Mas aí vocês é que tá, me você entendem? percebeu o seu controle. Quando você fala, eu bati, você não pode falar assim, eu te bati porque você fez isso. Não, você bateu porque você perdeu o seu controle. Você bateu... O controle é seu. Então, as pessoas perguntam assim, Cíntia, pode bater? Não, não pode bater. Porque quando você não bate no seu filho, é porque você já perdeu a razão, você já se tornou um incompetente emocional. Você só bate quando você já não tem mais estratégia para lidar com aquela situação. Quando você perdeu toda a sua estrutura de adulto pensante. Você só bate quando você... É o impulso, né? Não sabe mais o que fazer, né? Ou não se coloca no lugar do outro. Sim.
Por isso que eu falei que a base da disciplina é você se colocar no lugar do outro. É você sentir que, poxa, vai doer, entendeu? Olha o tamanho da minha mão. Eu gostaria que outro adulto me batesse, porque eu não consegui fazer algo. Você me deu um exemplo no início sobre aquela comida, né? A Gisele pequena colocou a comida na pia. Conta pra mim, Gi. Foi assim, eu almocei e eu que limpava a casa, né? A gata borralheira que limpava. Então, eu coloquei meu prato dentro da pia e ali, eu falei, tinha um pouquinho de restos de comida, porque eu ia jogar fora. E aí, o irmão da minha madrasta foi lá, lavou a mão e tal. E quando ela chegou, ela falou, o que é isso aqui? Aí colocou aquela culpa, né? Existem muitas crianças passando fome. Essa comida não vai pro lixo, você vai comer do jeito que tá aqui. Meu Deus. Ela pegou o prato de dentro da pia, colocou na mesa e falou, senta. Você vai comer. Então, uma lavagem, entendeu? Era tratada como um porco, um animal, entende? E teve que comer. E tive que comer. E comendo, fazendo ânsia, e falou, se você vomitar, você vai comer o vômito, e assim, aquela pressão psicológica, aquela coisa, uma coisa em cima da outra, sabe? E como que isso, de alguma forma, pode educar ou ensinar alguém? Não foi com essas atitudes que hoje eu me tornei a mãe que eu sou. E não é porque você é boa hoje porque foi tratada desse jeito. Não justifica, não é uma forma adequada. O adulto, quando ele oprime, quando ele exige, quando ele maltrata, quando ele amedronta, quando ele ameaça, é porque ele é um incompetente emocional, não desenvolveu ainda uma técnica, uma forma, uma educação empática de ensinar o seu filho. Então, para ele se sentir um pouco importante ou mais valorizado, faz do jeito que eu faço e acabou. E acabou, não tem um ouvir. Não tem um ouvir o outro lado, entende? Então, assim, hoje eu não obrigo minha filha a comer toda a comida. Sendo que lá no passado, eu era obrigada a comer tudo, eu era obrigada a comer coisas que eu não gostava, jiló, coisas ruins, assim, que pra mim meu paladar não é bom. É paladar, pessoal. Entendeu? E substitui por uma outra vitamina, por uma outra nutriente. Eu lembro perfeitamente que eu comia, enchia a boca de comida, ia pro banheiro, jogava na privada e ficava socando dentro do ralo, assim, pra ir embora. Porque eu falo, não vou conseguir comer isso. É uma violência emocional. Então, assim, são traumas que são feridas minhas, eu não podia trazer isso pra minha filha. Eu tava trazendo até 2020, né, quando ela tinha um ano e meio. Quando você começou a estudar e percebeu que dava para fazer diferente. Foi quando eu aprendi a fazer outra forma de educar. É uma vida antes e depois? Antes. Com certeza, eu falo que eu sou uma mãe antes e uma mãe depois. Seu marido percebeu alguma diferença? Muito. Hoje ele também faz, através de ver, né, por osmose, né, ele vê a gente vai faço. Eu fui um exemplo dentro da minha própria casa. Hoje ele segue rotina. Anteontem eu estava morrendo de enxaqueca. Porque é um desafio fazer os pais se enquadrarem e entender que rotina... que a forma de falar, de se comunicar precisa ser mudada. Às vezes eles acham que é muito mimimi, que é muita frescura e não é. Anteontem eu tava com enxaqueca, por exemplo, e eu deitei e dormi. Ele deu banho nela, lavou o cabelo dela, deu comida para ela e pôs ela para dormir. Eu não precisei agir e nada. Não teve grito, não teve... nada. Tá na rotina, tá no processo. Foi só seguir. Aliás, eles até tomam banho juntos, né? Então, ele foi tomar banho com ela, ele se conectou com ela. No final de semana, ele se trancou no quarto dela e os dois ficaram brincando. Então, assim, é o estado de presença, né? Então, assim, ele trabalha bastante, mas ele também... Quando tá com ela, está com ela. Nós dois, no domingo, deixamos o celular fora do quarto, em outro cômodo, fechamos a porta do quarto e foi festa. Ela brincou de festa Aqui é o nosso mundo encantado. Isso, ela pegou as bolinhas de piscina de bolinha e jogou pro alto. A gente brincou de tacar uma bolinha no outro. Foi muito gostoso. Então, ali ela pensou, eu tenho meu pai e a minha mãe junto comigo. Né? Não tá dividindo a atenção. Olha aqui. Mãe, olha pra mim. Peraí, calma aí que eu já vou. Gente, então... Isso às vezes acontece, porque eu trabalho com a internet, eu trabalho também atendendo pessoas, às mas vezes tem um momento que quando você está com ela, você está com ela. Não é para dividir o momento, atenção. E pra gente fechar o assunto, que foi uma delícia conversar com você, e eu ficaria aqui mais algumas horas, porque teria tanto mais para falar, né? O que você diz para as mães que ainda estão no processo de descontrole, de desequilíbrio, de não saber o que fazer? Primeira, para a gente começar o nosso fechamento, o que você diria para essas mães? O que eu diria é: quebre o padrão, quebre o ciclo, se abrace, sinta a sua vulnerabilidade, entenda que aquele passado aconteceu, mas por algum motivo, porque os seus pais não tinham outras formas de educar. E hoje você tem. Hoje você tem conhecimento, hoje você tem a mudança, você tem fontes de fazer diferente, né? E saiba que você está
projetando um ser humano para o futuro. Quem você quer deixar de herança no futuro? É o seu filho, a sua herança. Né, seu filho é a sua herança. Qual é a herança que você quer deixar no mundo? Né? Uma que criança, marcas, que marca você quer deixar? Você quer deixar uma criança que é empática ou uma criança que não respeita, que não respeita ninguém, que se acha o dono da verdade, né? Então, assim, fica essa reflexão. Ok. E pra gente encerrar de vez, a mamãe pode o quê? O que a mamãe pode? Diz pra mim e pra essas mães, pra gente fechar aqui o nosso bate-papo hoje, que foi sobre educação respeitosa, disciplina positiva, uma forma diferente de ver a vida. O que a mamãe pode? A mamãe pode... A mamãe pode sentir dor, mas não machucar. A mamãe pode ser autoridade, mas não precisa ser autoritária. E a mamãe pode tudo que ela quiser. Ela pode se sentir mulher, ela pode se sentir mãe, ela pode se sentir amada. Ela é o exemplo. A mamãe pode ser o exemplo do teu filho. Você é o exemplo, você é o espelho. E antes de acabar, eu tenho um presentinho aqui pra você. Não acredito! Obrigada, você não sabia. Gi. Você não sabia, não mas mesmo. Vou abrir meu presente ao vivo aqui. Em agradecimento. Pra toda a rede Alto Tietê TV. Em agradecimento ao convite. Gisele. Ela trouxe pra mim a foto da minha família no final do ano. Olha, eu sei que a Sara tá longe. Tá longe. Mas assim, ela tá longe fisicamente, mas tá dentro dos nossos corações. Obrigada, Gia. Fiquei emocionada, que lindo. E é isso que a mamãe pode. A mamãe pode criar filhos dela para o mundo. Para o mundo. E mesmo quando ela estiver longe, vai se lembrar dos valores, dos princípios, e a gente não vai se desconectar nunca. Sim. Né? A criança vai saber qual é o limite dela através do exemplo da mãe. Gratidão pelo presente, pela lembrança. Nossa, vai ficar num cantinho muito especial comigo, no meu escritório. Sucesso na sua jornada. Quem quiser te seguir, qual é o seu Instagram? É Gisele Soares, _ mãe que quero ser. Porque essa foi a mãe que eu decidi ser. Essa é a mãe que ela é. Aceite a mudança. A mamãe pode mudar, a mamãe pode se livrar de toda a culpa, de toda a vida que você não pôde escolher, mas hoje você sendo adulta, olha com amor lá para sua criança e diz, criança, eu cresci e vou cuidar de você. E hoje a gente vai fazer tudo diferente. Beijo. Gente, obrigada. Muito obrigada pelo nosso bate-papo de uma educação respeitosa. Aqui eu tô com a Gisele, maravilhosa, foi ótimo. Obrigada por abrir e expor a sua vida e que ela seja transformação na sua. Beijo. Gostou? Comenta, compartilha, manda pras amigas. A gente nem viu se tinha, né? Quer falar com alguém aí? Obrigada por ter participado. Oi, Cláudio. Obrigada. Minha irmã tá aqui. Que legal. A Suelen. A Gi. Obrigada pela participação. A Júlia. Gente, muito obrigada. O Fábio escreveu aqui. Haja coração. Haja coração. A mamãe também pode chorar quando precisar e se emocionar, Pode. Né? Obrigada, gente. Até a próxima quarta às 16h30. Tchau, tchau. Gisele, muito obrigada por ter vindo.